The sky is so pretty right now. Meu querido amigo Paulinho, boa I pessoa. wonder if you're O pretty meu out nome é Sueli de Aquino. Eu não trabalhava ali, sabe? Eu trabalhava naquele lugar, já tinha pelo menos uns 6 anos que eu estava ali. Eu arrumei aquele emprego num orfanato. Gostava de trabalhar ali. Eu tinha já conquistado a confiança da irmã, da madre superiora. Era um orfanato tocado assim por madres, por irmãs. Eu havia conquistado a confiança de todo mundo ali. Então eu era profunda conhecedora de muita coisa que acontecia ali. E foi assim que um dia, ao som de uma música bonita que eu estava ouvindo no meu radinho, chegou naquele orfanato aquela menina, aquela menininha. Aquela menininha, ela chegava àquele orfanato com uma história muito peculiar. Pequenininha. Ela tinha coisa o quê? De um aninho e meio. Chegava sem nome no orfanato. Como assim? couple years. Acontece que na praça do lugar onde nós morávamos, ela foi encontrada ao lado da mãe, que dormindo naquele banco de praça teve um mal súbito e morreu. Olha que história! A menininha não tinha sequer um documento. Você acredita? Nada. Zero. Nenhum documento. E foi por isso, eu estava ouvindo uma música gostosa assim no rádio. E de repente ela chegou ali. E foi eu quem sugeriu. Vamos chamá-la então de Larissa. Eu amo esse nome. E como eu não era mãe à época, eu tinha esse nome comigo. Eu queria, se eu tivesse uma filha, eu daria a ela o nome de Larissa. E eu acabei escolhendo o nome daquela menininha de Larissa. E foi assim que a Larissa entrou para aquele orfanato. Mas zero de história, porque ninguém sabia absolutamente nada. Ela estava na praça, deitada no banco, e a mãe dela morreu. Teve um mal súbito, a menininha estava do lado da moça, deduz-se era a mãe, havia uma certa semelhança, elas eram parecidas, se bem que a menina, a Larissa, tinha uma particularidade que a mãe não tinha. Ela tinha os olhos azuis. Eu supunha e imaginava que talvez aquela garotinha, pela forma como ela chegou ali naquele orfanato, eu supunha que ela pudesse ser, assim, adotada com uma certa facilidade. Mas não foi o que aconteceu. A Larissa, ela chegou aos 3 aninhos. Já estava um ano e meio ali. Pelo menos um ano e meio. Ela chegou aos 3 aninhos e muitas famílias já tinham se interessado por ela. Pelo menos umas 2, 3 vezes houve laudos optando pela adoção. Mas depois ela era devolvida. A menina, bom, o que não é tão incomum de acontecer em orfanatos. E as pessoas que devolviam a Larissa diziam: ela teve problema de adaptação, não deu certo. Ela teve problema de adaptação e o processo da adoção da menina não evoluía. E eu acompanhava com interesse porque eu me sentia meio que responsável pela Larissa. Eu me derramava em carinho com todas as crianças do orfanato. Eu que adorava ouvir o meu radinho, as minhas canções de amor. Eu às vezes aproximava da Larissa e eu colocava assim um radinho para ela ouvir. Ela parecia que sentia melhor, sabe? Ficava mais em paz. Entretanto, ninguém ali sabia que aquelas crianças que estavam todas ali disponíveis para adoção, ninguém podia nem imaginar que a Larissa fosse ter exatamente aquele tipo de problema para a adoção. As pessoas estranhavam. Só que ela, com 3 aninhos, ela já falava bem, a menina.
esperta Larissa. E aí, por isso se vivia a perguntar, mas por que ninguém fica com Larissa? Porque a Larissa tinha convicção. Ela dizia, os meus pais vêm me buscar. A Larissa respondia e dizia para as irmãs e para mim mesma, você não ficou, não deu certo. A família veio buscar você para adoção, você não ficou lá? E ela me respondia, não, porque os meus pais virão me buscar. Era impressionante como ela respondia com certa convicção e firmeza. Ela chegou até mesmo a comentar com as irmãs. Sabe, irmã Cristina, eu me pareço com a mamãe, mas eu tenho os meus olhos azuis iguaizinho aos olhos do papai. Como ela podia dizer aquilo? Afinal de contas, como ela podia dizer aquilo se, na verdade, ela nunca antes havia conhecido o pai? Ela fora encontrada quando a mãe estava morta. Realmente ela se parecia com a mãe, mas ela não tinha nenhuma lembrança. Ela tinha o quê? 1 aninho e meio, mais ou menos, quando foi conduzida lá para o orfanato. E ela olhava para a irmã Cristina, a freira, era a nossa superiora. Sabe, irmã Cristina, eu me pareço muito com a minha mãe, mas eu tenho os olhos azuis iguais ao do meu pai. Estranho, né? Estranho. Eu cheguei a comentar com a irmã Cristina. Estranho, né, irmã? A gente não entendia bem o que ela queria dizer. A única coisa que eu posso afirmar é que a essas alturas do campeonato eu era totalmente apaixonada por aquela menina. Mas eu tinha paixão mesmo por ela. Eu tinha muita vontade, muito desejo. Se eu pudesse. Eu ainda não havia me casado. Mas se eu tivesse assim uma vida estabilizada, com certeza eu iria adotá-la. Não dava certo nenhuma adoção, mas ela tinha certeza e dizia para a irmã, para mim e para quem quisesse ouvir, sabe? Um dia os meus pais virão me buscar. Será? De onde vinha aquela certeza? Ela entrou tão pequenininha ali, 1 ano e meio. Ela só tinha 3 agora. Aquele nome foi criado por mim. Nós não tínhamos a menor ideia de como ela pudesse se chamar. De jeito nenhum. Bom, enquanto isso, vivíamos a expectativa de que alguém pudesse realmente vir, adotar a menina Larissa e que tudo pudesse dar certo na sua vida. Quem sabe, pelo menos essa era a nossa torcida. Passado desse tempo, aproximadamente mais uns 6 meses, eis que entra no orfanato, e eu estava por perto, aquele homem entrou, e quando ele entrou no orfanato, de maneira inexplicável, a menina correu. A menina Larissa correu para o lado do homem. Assim, ela correu com tudo. Ela correu para o lado do homem e de repente ela se jogou dependurando no pescoço daquele homem. A menina se dependurou no pescoço dele. Nós todas ficamos assustadas. Nós todas. Mas eis que de repente eu ouvi, e todos os que estavam perto ouviram também. Ela olhou para o homem e diz assim: papai, por que você demorou? Papai, por que você demorou?
Papai, por que você demorou tanto, pai? Ficamos estupefatos. Ficamos com medo de que o homem se assustasse. Mas, de repente, o homem olhou para Larissa, ele olhou para a menina e ele respondeu. Ele disse: meu amor, eu demorei porque eu precisei antes. Eu precisei, antes de tudo e mais nada, conversar com o Papai do Céu. E só agora eu tive condição de vir te buscar. Eu achei até que talvez eu estivesse sonhando. Não, era tudo muito real. Porque não apenas eu havia assistido aquilo, as pessoas que estavam próximas também. O homem disse para ela: eu, antes de tudo e mais nada, precisei conversar com o Papai do Céu. E só agora eu pude vir te buscar. Que história era essa? Afinal de contas, que história era essa? Explicação. E eu gostaria que vocês prestassem toda a atenção para que vocês possam entender. Foi a coisa mais impressionante do mundo. Todo aquele orfanato naquele dia parou. As irmãs de caridade, as freiras, ficaram impressionadas. Mas, ao real motivo da demora daquele homem, ele dizendo que ele precisou antes conversar com o Papai do Céu, ficou esclarecido. Por incrível que possa parecer, para todos vocês que estão acompanhando este meu relato, essa minha história, entendam, aquele homem, de fato aquele homem, ele era o pai da Larissa. Peraí, como assim? Ele era o pai da Larissa. Mas não é possível. Explica melhor, que eu ainda não consegui entender. Explica melhor, por favor. Eu vou explicar. Aquele homem havia sofrido um acidente quando a Larissa contava 1 ano de idade. Ele era casado com uma moça chamada Fernanda. O nome dele, Roberto. E ele tinha sofrido um acidente quando a menina fez 1 aninho. O acidente causou-lhe problema gravíssimo de saúde. Ele chegou a ter a morte dele anunciada, de tão mal que ficou o Roberto. A esposa dele, à época, a mãe da Larissa, desgostosa com tudo e acreditando na morte do marido, porque a informação que chegou para ela é que ele tinha falecido. Ela foi embora. Ela enlouqueceu de dor de amor. E devido ter enlouquecido com a dor de amor, ela saiu por esse mundo de meu Deus. E levando consigo a filha. Até que ela acabou parando na nossa cidade. E foi lá, exatamente na nossa cidade, que ela acabou tendo aquele mal súbito, enquanto pernoitava com a menina naquele banco de jardim, naquele banco de praça. Não levava nenhum documento, nem dela e nem da menina.
E a menina acabou sendo conduzida depois para o orfanato, onde ficou perdida. Enquanto isso, o seu Roberto, ele acabou se recuperando do acidente sofrido. Foi uma coisa tão impressionante. Aquele homem passou na UTI 3 meses. Na UTI. Depois que ele deixou a UTI, ele ainda ficou mais 1 mês e pouco no hospital internado. E quando ele estava totalmente recuperado, ele queria saber da mulher, da filha. E ele saiu por esse mundo de meu Deus procurando. Ele nunca poderia supor e nem imaginar que a mulher tivesse viajado tanto. Um total de 1.300 quilômetros de distância. E foi parar na nossa cidade. Mas diante dos fatos ligados e de muitas informações, eis que ele chegou ao orfanato. E quando ele entrou no orfanato, a Larissa se dependurou no pescoço dele com a certeza absoluta que ela estava exatamente diante do pai dela. Ela perguntou para ele: por que você demorou tanto, papai? Por que você demorou tanto, papai? E ele disse: porque eu tive, antes de tudo e mais nada, que pedir ao papai do céu. A explicação dessa afirmação, ele nos deu a Madre Superiora, e eu que estava perto escutei. Ele contou que enquanto ele passava mal, enquanto ele estava doente, internado no hospital, ainda em coma, diz que ele teve realmente num lugar parecido com o céu. Diz que havia uma pessoa da qual ele não conseguia ver o rosto. Ele via apenas uma luz. No lugar da cabeça tinha o corpo da pessoa. Ele via apenas uma luz. E ele entendia, por enxergar uma luz no lugar da cabeça, que aquele fosse o comandante, o líder, o arquiteto do universo, expressão usada por ele. Eu achei tão bonita essa expressão que eu nunca mais esqueci. Aquele era o arquiteto do universo. Ele conversou. Em coma que estava, ele conversou com aquele arquiteto do universo. E ele pediu a oportunidade de reencontrar a filha. A mulher, a esposa, ele já teve quase que a certeza absoluta de que estava morta, porque ele recebeu também um aviso disso posteriormente. Não é impressionante tudo o que eu estou contando a respeito da vida da Larissa? Não é impressionante? Porque foi a partir daquele dia que a Larissa reencontra o pai. Ela não tinha ainda completado 4 aninhos. Foi uma emoção. O momento da despedida da Larissa do orfanato foi uma emoção. Eu chorei feito uma criança. Eu esclareci para aquele senhor que eu havia escolhido o nome para ela, um nome assim, substituto de Larissa. Tudo bem, ela já tinha um nome, ela já tinha documento, ela já tinha registro. O nome de Gisele, que fora escolhido pela mãe, era uma homenagem à avó materna dela. O nome dela, em verdade, era Gisele Aparecida Feitosa. Larissa tinha sido uma escolha minha, mas foi uma história tão impressionante e tão marcante, que nesse dia eu tive comigo uma convicção, uma certeza mais do que absoluta, de que existem muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra. Aquela menina tão linda de olhos azuis,
Quanta gente tentou adotá-la, ela não se adaptava, ela voltava para o orfanato. E ela dizia à Madre Superiora: meus pais virão me buscar. Eu sou muito parecido com a minha mãe, mas eu tenho os olhos azuis do meu pai. Como é que ela sabia? Como é que ela sabia? É de impressionar. Isso já foi há muito tempo. Isso já aconteceu há muitos anos. Para que vocês tenham uma ideia, eu nem casada era à época. Depois disso, eu me casei, tive uma filha, aí eu dei a essa minha filha o nome de Larissa. Tive um menino, para quem eu dei o nome de Ricardo. Foi uma homenagem ao pai do meu marido. Formamos uma família feliz. Só que nós jamais perdemos o contato com o senhor Roberto, o pai daquela Larissa do orfanato, que na verdade não era Larissa, sim, Gisele. Nunca mais perdemos o contato. Acompanhávamos, assim à distância, porque eles moravam muito longe. Como eu disse, 1.300 quilômetros da nossa cidade. Mas você sabe muito bem que com a comunicação isso praticamente é nada, especialmente nos dias atuais. E a gente sabe que ela, aquela Larissa do orfanato, que é a Gisele, hoje também é uma mulher, é adulta, é casada, também tem seus filhos. Eu falei, puxa, eu tenho essa história. Eu não sei se ela se enquadra exatamente na história da meia-noite, mas por toda a sobrenaturalidade, por todos os mistérios, creio eu que sim. Eu gostaria muito que vocês comentassem essa minha história. Vou ficar aqui na expectativa, aguardando com muito carinho a manifestação de vocês. Eu acho que ela se enquadra na história da meia-noite. Talvez ela não leve nenhum pavor, nenhum susto, mas tenho certeza de que ela vai levar um pouco de emoção. E sobre o amor, né? O amor transcende a